você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura de uma forma geral pelo Brasil afora. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. É um prazer imenso estar aqui com vocês, eu agradeço aí pela oportunidade, estamos à disposição. Marcelo, agora que a gente virou para a segunda quinzena de junho, como que está o atual cenário da suinocultura brasileira de maneira geral? Olha, do ponto de vista de exportação, excelente. Nós estamos batendo recordes aí, atrás de recordes. O país está sendo extremamente demandado, né, pela proteína, não só suína, mas todas as proteínas, a China como principal parceiro. Então, do ponto de vista de exportação, excelente. O consumo interno que deu uma retraída, e foi uma retraída muito significativa, e se você considerar que 80% da produção fica aqui dentro ainda, mesmo com o aumento que nós estamos tendo, a gente tem tido alguns problemas, né? Em função, né, do fechamento de vários varejos, pequenos varejos, vários restaurantes, hotéis, e isso aí vem prejudicando o preço interno, né? Hoje, para você ter ideia, o preço pago ao produtor não remunera, remunera abaixo do custo. Então, é um problema que nós estamos vivendo, mas a gente acredita que essa perspectiva vai melhorar em função dessa abertura que nós já estamos tendo em todo o país. Marcelo, a gente está, né, como você mesmo disse, a gente está vivendo dois cenários muito diferentes no setor da suinocultura. Então a gente tem as exportações indo muito bem, agora em maio batendo recorde de embarque, recorde de faturamento, e aqui no mercado interno uma demanda que está derrapando. O IBGE liberou essa semana uma pesquisa informando que o primeiro trimestre do ano houve um recorde, né, para os primeiros trimestres de anos desde 1997, um recorde então no abate de suínos. Como que está atualmente esse ritmo de abate, né, entre esse pé lá e pé cá que a gente está, um pé muito bom nas exportações, mas um pé ruim na demanda interna? Olha, o nosso abate ele vem crescendo ano a ano. A gente vem com um crescimento significativo de 4, 5% ao ano na suinocultura. Inclusive, se você fizer uma relação com as demais proteínas, principalmente o boi e o frango, a gente vem com um crescimento bem acentuado, né? Mas isso, claro, tem um reflexo muito grande. À medida que você vai aumentando a produção, essa carne tem que entrar em algum lugar. Com isso, o abate vai aumentando. Mas a gente tem tido uma resposta muito grande das exportações. A gente vem batendo recorde. No mês passado, por exemplo, a gente bateu um recorde, né? Normalmente eram 66, 67 mil toneladas embarcadas, nós batemos aí a casa já das 100 toneladas. Então a perspectiva aí desse recorde no total ser batida, ela é muito grande. O grande problema é que o mercado interno ele está represando. Então, à medida que você tem uma oferta maior com abates, né, esse nível de abate ainda vem aumentando, você tem uma oferta um pouco maior, os preços vão caindo, claro, né? Mas com a abertura aí desses mercados que a gente tem visto agora, eu tenho certeza que esses próximos 15 dias aí vão ser diferentes e a gente começa a girar também no mercado interno. Então, por enquanto, o que dá para a gente entender dessa situação é que o que está, vamos dizer assim, salvando, né, o setor da suinocultura brasileira por enquanto são as exportações, que é o que está segurando os preços de não desabarem, é isso? Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto positivo que está acontecendo e aí a gente precisa dar graças a Deus, né, porque a China, Hong Kong vem comprando bastante, muito em função da pandemia que tiveram e também do problema da peste suína africana, né? Que eles tiveram lá uma redução de quase 40% do plantel.
o maior plantel do mundo, e então eles têm a necessidade de importação da carne suína muito grande, e o Brasil passa a ser um desses grandes parceiros, principalmente com essa guerra comercial que está existindo entre China e Estados Unidos. Isso tem favorecido muito a produção, as exportações brasileiras, que tem aumentado aí a cada dia esses embarques para a China e outros países também. A gente vê principalmente essa voracidade da China, né, nas compras de carne suína brasileira. É, de certa forma, preocupante. A gente está colocando, vamos dizer assim, todos os ovos em uma cesta só, Marcelo? Não tem dúvida. Se você for considerar China e Hong Kong, nós vamos aí para quase 70% já das exportações brasileiras. Existe uma perspectiva de que a China consiga se reorganizar lá, não totalmente, mas uma parte do seu plantel, até 2024. Então nós temos 2, 3 anos. E a gente já viu esse desenho, né? Esse desenho já foi feito com a Rússia lá atrás. Sim. Então, só que a gente tinha um consumo interno muito baixo. Eu acho que esse consumo, as pessoas estão começando a ver o que o mundo vê, né? A carne proteína suína hoje é a carne mais consumida no mundo. Está começando a ser ultrapassada pela de frango, mas é uma carne hoje que o mundo inteiro consome. Se você considerar que o país hoje, agora com a pandemia caiu um pouco, mas antes da pandemia nós estávamos aí com 16 quilos per capita. Então, muito aquém dos Estados Unidos, que é 30, 40, da Europa também, 40, 50, você tem países que consomem até 70 quilos per capita. Então, existe aí um caminho muito grande para ser conquistado dentro do mercado interno. Eu acho que a gente precisa, claro, observar os grandes players importadores, que nós temos uma participação muito pequena, que é Japão, que é Coreia do Sul e México. A gente tem uma participação muito pequena nesses players importadores. Mas o grande mercado nosso, tanto é que 80% ainda da produção fica aqui dentro, é o mercado interno. Nós temos 250 milhões de pessoas aqui, 220 milhões de pessoas, 210, né? Pessoas consumindo e que estão começando a entender que a carne suína é uma carne de qualidade, que é uma carne que tem boa procedência. Enfim, essa situação ela vem mudando ao longo dos anos, isso com um trabalho muito forte também de informação da associação junto ao público, junto ao grande varejo. Então a gente tem que ter essa visão, que o grande mercado nosso é o mercado interno. E é claro, esses outros players que eu acabei de falar, que são importantíssimos também, que a gente ganhe terreno nessas exportações. Marcelo, a gente vinha no final do ano passado, até o começo desse ano, antes da pandemia, né, com um consumo interno bom, resultados muito positivos nas exportações e os preços do suíno subindo. Para esse segundo semestre, né, a gente espera aí a abertura, a flexibilização da economia em vários estados. A perspectiva é que o mercado interno melhore. Como que você enxerga esse cenário agora para o segundo semestre? Olha, eu tenho a expectativa que a gente vai voltar aos preços de antes da pandemia, né? Porque a gente teve uma redução de quase 40% nos preços, em contrapartida os custos aumentaram muito, em função da grande demanda mundial também por soja, por milho e em função também do dólar, né? O dólar, quanto mais alto, fica mais atrativo também para as exportações. Mas o segundo semestre, a gente tem a expectativa que volte à sua normalidade, com as exportações em alta. E a gente voltando, reabrindo esse pequeno e médio varejo, que hoje está fechado, eu tenho certeza que esse consumo volta e a gente começa a voltar aos patamares de antes da pandemia. Então, é uma perspectiva boa para o segundo semestre e que a gente possa realmente voltar a ter preços remunerativos, né? Porque hoje a gente vem trabalhando com prejuízo
e realmente não está fácil para nenhum dos produtores. Por falar em prejuízo, a gente sabe, né, que a maior fatia nos custos de produção é a questão da nutrição animal, principalmente aí puxado pelo milho e pelo farelo de soja. Quais são as perspectivas, né, para esses dois insumos, agora que o dólar está começando a ceder um pouquinho? A gente tem também a entrada da safrinha de milho. O que se espera para esses dois insumos agora no segundo semestre? Olha, principalmente o milho, a gente espera uma queda significativa, porque a gente vai ter uma produção recorde, Mato Grosso vem produzindo agora, e a soja nem tanto, porque a soja ela está tendo uma demanda gigantesca, principalmente da China também, e o dólar com esse preço que está, ela fica muito atrativa, né? Mas, de qualquer forma, a redução do milho, a entrada agora do sorgo também, aqui principalmente nessa região de Goiás, produz muito sorgo, então você já tem uma redução maior no custo. A gente espera que esse segundo semestre seja aí também com custos um pouco mais razoáveis, né? Não muito, porque esse dólar está oscilando muito, tudo depende muito de como essa pandemia vai se comportar daqui para frente, de como nós vamos conseguir reverter essa situação. A gente sabe que vem aí uma recessão muito grande, empresas demitindo, muita gente, enfim, perdendo seus empregos, mas acredita que com a situação voltando à sua normalidade, a gente consiga ter aí os preços mais remunerativos e a questão do milho e soja também, com essa produção agora entrando da safrinha, deve baixar sem dúvida nenhuma o custo ao produtor. A gente sabe que como o ciclo da suinocultura ele é mais longo, fica mais difícil fazer um ajuste da oferta à demanda, né, principalmente aqui no mercado interno, mas há alguma alternativa para o suinocultor driblar os custos de produção nesse momento, achar alguma forma aí de conseguir ampliar a sua margem de lucro? Olha, as alternativas elas são pequenas, é como você diz, é um ciclo longo e para você interromper esse ciclo ele é muito complicado, né? Os animais que estão postos aí, você não consegue interromper de uma hora para outra, diferente do frango que você consegue mexer muito rapidamente, né? Então, as alternativas nesse momento é aquilo que eu disse, é pegar insumos diferentes, você ir atrás aí de um sorgo que está entrando agora, ver se você consegue. Isso depende muito de estado para estado, né? Tem alguns estados que têm outras opções, né? Principalmente aqueles que vivem perto de indústrias, estados que têm mais indústrias, e algumas opções nutricionais importantes. Mas na grande maioria depende exclusivamente daquela nutrição básica. O que você pode também fazer, é claro, baixar um pouco os níveis de energia, mas aí você também compromete também de uma forma geral, você compromete os rendimentos, né? Mas são opções que variam de estado para estado. Cada estado tem uma particularidade e que nesse momento é preciso usar aí toda a sabedoria para poder passar esse momento de crise. Falando de particularidade de estado para estado, Marcelo, a gente teve, então, né, principalmente no mês passado, alguns casos pontuais de contaminações de coronavírus entre funcionários de frigoríficos, né, o que acarretou aí paralisação por 14, 15 dias de algumas plantas, principalmente mais localizadas lá no Rio Grande do Sul. Como que, né, a instituição, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, quais são as medidas que vêm sendo adotadas para prevenir que toda, né, a cadeia produtiva, desde a granja até o processamento da carne, seja prejudicada pelo coronavírus? Olha, primeiro a gente tem feito materiais, a gente tem vários consultores, estamos em constante reuniões com o médico, com os infectologistas, e os nossos consultores estão a todo momento criando novos materiais didáticos que a gente possa transmitir informação aos nossos produtores. Esses materiais eles estão todos disponíveis no site da Associação Brasileira
então qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso. E não só para as granjas, de uma forma geral, mas também para o transporte, para algumas indústrias, né? A gente tem feito algumas lives também, pegando informações não só do Brasil, mas trazendo informações dos Estados Unidos, da Europa, França, Espanha, porque são países que estão um pouco mais adiantados nessa questão da pandemia, e a gente tem trazido muitas experiências. Uma outra coisa importante também são os protocolos que já estão sendo adotados pelas nossas indústrias, pelas nossas granjas, né? Hoje a gente fazendo uma comparação, a gente não deixa nada a desejar em relação ao restante do mundo. Muito pelo contrário, são protocolos extremamente exigentes dentro das indústrias e dentro das granjas também, então com material extremamente didático aos colaboradores. Então, tem um trabalho muito sério sendo feito e que precisa ser informado à população. Muitas vezes a gente vê algumas reportagens falando da contaminação em frigoríficos, etc., mas essas contaminações elas têm sido controladas, tanto é que essas plantas que tiveram algum problema, elas rapidamente conseguiram reverter em função dos protocolos que já haviam sido e estão sendo adotados. Então, existe uma preocupação gigantesca com a saúde dos colaboradores, né, como eu disse. É uma situação, se Deus quiser, passageira, mas que a gente também precisa divulgar o tanto e a responsabilidade que tem sido feita por parte das empresas e das granjas com relação a esses protocolos. Estivemos aqui, portanto, com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, detalhando um pouco para a gente o atual cenário da suinocultura do Brasil de uma forma geral. De acordo com ele, as exportações estão indo muito bem, ao contrário da demanda interna, porém esses excelentes resultados nas exportações, como a gente teve no mês de maio, recorde de volume e faturamento, é o que tem segurado os preços mais sustentados aqui no mercado interno. E é isso que tem feito com que os preços não caiam de forma abrupta, ainda que a demanda interna não esteja tão boa assim. De acordo com ele, a expectativa agora para o segundo semestre é que as exportações continuem indo muito bem e que o mercado interno também melhore com a flexibilização da economia em alguns estados. Também há expectativa, segundo Marcelo, de que o segundo semestre seja de custos de produção um pouco mais reduzidos, devido à queda do dólar, o que pode aí tornar um pouquinho menos atrativa a exportação da soja, mas principalmente com a entrada da safrinha de milho. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.